O saguão de desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos estava repleto de 3.000 pessoas vestindo trajes tradicionais do Oriente Médio. Era uma cena incomum e sem precedentes na história. Contudo, o que se via em seus olhos não era a alegria despreocupada de turistas. Eram lágrimas de profunda contrição e arrependimento. O Brasil era o futuro que deveríamos ter buscado. O mundo inteiro duvidou dessa afirmação. Isso porque a causa dessa peregrinação maciça e inédita começou com um insulto desrespeitoso dirigido ao Brasil. O que nós, da realeza do petróleo, podemos aprender com um pequeno país da América do Sul que nem sequer tem petróleo? Por que esses sheiks do petróleo, que aparentemente tinham tudo, choraram ao verem uma única escola brasileira? E por que jogaram seu orgulho fora, ajoelhando-se perante o Brasil? Revelaremos agora a verdade brasileira que mudou a história do Oriente Médio em apenas 5 dias e o escopo completo desta virada milagrosa que chocou o mundo da educação. 3.000 estudantes do Oriente Médio lotam o aeroporto de Guarulhos. Após a declaração "O Brasil é o futuro", a busca por vistos de entrada no país explode. O mundo inteiro está em choque. Uma história emocionante internacional. Atualmente, as declarações de um príncipe árabe estão virando de cabeça para baixo o setor educacional do Oriente Médio. Isso ocorreu em uma conferência de secretários de educação globais, onde o Brasil foi explicitamente insultado. O Brasil não é um país que o Oriente Médio precisou sustentar no passado com ofertas de trabalho. O que a realeza pode aprender com uma nação insular da Ásia? Nota: o texto original se refere à Ásia. Adaptaremos para a nação continental do Sul, cheia de problemas ou similar. A sala de conferências congelou instantaneamente. O embaixador brasileiro, o Sr. Alves, levantou-se silenciosamente e saiu. No entanto, 5 dias depois, um único vídeo do Brasil abalou todo o Oriente Médio. Eu estava completamente errado. O Brasil é o melhor do mundo. Os reis dos 6 países do GCC, Conselho de Cooperação do Golfo, convocaram uma reunião de cúpula de emergência e 3.000 estudantes da realeza voaram para o aeroporto de Guarulhos. O que exatamente aconteceu naqueles 5 dias? Revelamos agora a verdade brasileira que derrotou o príncipe do Império do Petróleo. Antes de começar a história, por favor, inscreva-se no canal e deixe um like para nos incentivar a produzir mais aqueles que apoiam o Brasil. Deixem um comentário com Força Brasil. Desejo a todos saúde e felicidade até o final deste ano. Vamos começar a história imediatamente. Olá, eu sou Faisal bin Ali, sou da família real da Arábia Saudita e tenho 17 anos. Desde que nasci, sempre houve servos ao meu lado e tudo era resolvido sem que eu movesse um único dedo. Meu espaço privativo no Palácio de Riad, incluindo o quarto e escritório real, ultrapassava 300 metros quadrados. Na garagem, havia 5 Ferraris e um helicóptero particular. Eu podia ter tudo o que desejava, pois dinheiro não era problema. Nascer na realeza, em um país onde o petróleo jorrava incessantemente, era o mesmo que ter o mundo inteiro. Há alguns dias, realizou-se a Conferência de Reforma Educacional do GCC no último andar da Torre Emirates em Abu Dhabi. Secretários de Educação dos 6 países do GCC lotaram os assentos: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omã e Bahrein. Todos eram países enriquecidos pelo petróleo. Eu estava sentado ao lado do meu tio, o príncipe e secretário de Educação da Arábia Saudita. O embaixador brasileiro, munido de um aparelho de tradução, estava sentado discretamente como observador. O secretário de Educação da Arábia Saudita subiu ao pódio e começou a falar: devemos nos preparar para a era pós-petróleo. Em 30 anos, nossos filhos terão que viver sem petróleo. Os secretários assentiram. O secretário do Catar levantou a mão e pediu a palavra. A reforma educacional é a resposta. Que tal selecionarmos 500 membros da realeza de cada país e enviá-los para o exterior? Um total de 3.000 pessoas. A sala ficou empolvorosa. O secretário do Kuwait abriu uma pasta. Para onde os enviaremos? O Reino Unido cobra 50.000 libras por ano em mensalidades. A Suíça, 80.000 francos. É claro que o custo não é um problema para nós, mas questiono se vale a pena. Foi quando o secretário de Omã falou cautelosamente:
Que tal o Brasil? A mensalidade anual está em 1/10 do nível do Reino Unido, mas o desempenho educacional na OCDE está sempre no topo. Um país que era mais pobre que nós há 70 anos é agora uma potência econômica mundial. É uma nação que se reergueu pela educação, certo? É a opção com o melhor custo-benefício. A sala ficou em alvoroço novamente. Meu tio olhou para o embaixador brasileiro. O embaixador Alves levantou-se, curvou-se educadamente e disse: o governo brasileiro está pronto para receber os estudantes do GCC. Abriremos totalmente o sistema de escolas públicas. Os secretários aplaudiram. O secretário da Arábia Saudita propôs: tudo bem, enviaremos 500 pessoas de cada país, totalizando 3.000. A Arábia Saudita enviará 200 na primeira leva e os demais países seguirão. Os secretários aplaudiram novamente. No entanto, eu não gostei dessa decisão. O Brasil, nem o Reino Unido, nem a Suíça, mas uma pequena nação no sul da América, o que nós da realeza poderíamos aprender lá? Eu simplesmente não conseguia entender. Levantei-me do meu assento. Esperem um momento. A sala silenciou e meu tio se virou para mim. Continuei a falar. O Brasil, realmente há algo para aprender naquele país? O rosto do embaixador Alves ficou rígido e os secretários começaram a cochichar. Eu não parei. Nossa geração passada forneceu trabalho aos brasileiros, não foi? Os dólares que eles ganhavam nas obras do Oriente Médio foram o começo do crescimento econômico brasileiro, não? Sem o nosso dinheiro do petróleo, o crescimento deles não teria existido. A testa do meu tio se franziu, mas eu não recuei. O país líder em educação é o Reino Unido, com Oxford e Cambridge. A Suíça também é boa. O padrão das escolas internacionais é o melhor do mundo. E o Brasil não é um sistema de memorização e sobrecarga, um país onde os estudantes resolvem problemas antigos e frequentam cursinhos? O embaixador Alves retirou o aparelho de tradução e o secretário da Arábia Saudita pigarreou. Eu lancei minha última frase. O que nós, da realeza, podemos aprender em um país adaptado de pequeno para com altos e baixos da América do Sul? É perda de tempo. A sala congelou completamente. O embaixador Alves levantou-se lentamente e pegou seus documentos. Com uma voz educada, porém fria, ele disse: Príncipe, o Brasil se reergueu das cinzas da instabilidade em poucas décadas para se tornar uma das maiores economias do mundo. Nossa taxa de alfabetização atingiu quase 100% e nosso sistema educacional está sempre entre os melhores nas avaliações da OCDE. Uma nação com escassez de recursos que se reergueu pela força de seu povo. Ele fez uma reverência respeitosa, mas firme, e deixou a sala. Naquela noite, às 23 horas, eu estava ajoelhado em meu quarto real, diante da escrivaninha do meu tio. Meu tio ficou em silêncio por 30 minutos e eu senti o suor escorrer pelas minhas costas. Finalmente, ele abriu a boca. Você envergonhou nossa família real perante o embaixador Alves. Tentei me defender, mas meu tio levantou a mão para me interromper. Cale-se. A voz dele era baixa, mas ressoou como um trovão em meus ouvidos. Meu tio jogou um decreto com o selo real na minha frente. Originalmente, seu irmão mais velho, Hamad, iria como líder do grupo pioneiro de 200 pessoas. Em vez dele, você irá. Fiquei de boca aberta. Meu irmão era um príncipe perfeito. Todos confiavam nele, e meu tio só confiava nele. E agora, eu iria no lugar do meu irmão? Meu tio continuou. Após a experiência de 6 dias e 5 noites, você deve preparar um relatório listando 10 pontos fortes do sistema educacional brasileiro. Cada item deve ter evidências concretas e fotos. E você será o responsável pelo relatório geral dos 200 estudantes. Eu disse, a responsabilidade não é muito grande? Meu tio respondeu friamente, se você falhar, será destituído do direito à sucessão. Meu coração parou. O direito à sucessão. O futuro que me foi garantido desde o nascimento vacilou em um instante. Meu tio bateu na mesa. Você partirá em 3 dias. Vá aprender a humildade naquele país. Abaixei a cabeça e perguntei, e se eu não conseguir encontrar 10 pontos fortes? Meu tio caminhou até a janela e disse, nesse momento, você deixará de ser da realeza. Viverá como um plebeu. Naquela noite, quando voltei ao meu quarto, meu rosto no espelho estava pálido. Sobre a mesa havia um mapa do Brasil, e a cidade de São Paulo estava marcada com um ponto vermelho. Eu encarei aquele pequeno ponto e murmurei, tudo bem,
Vamos ver o que eu posso mostrar a eles. 3 dias se passaram rapidamente. Na manhã da partida, no terminal exclusivo do Aeroporto Internacional de Riad, eu estava no portão de embarque com os 200 estudantes. Ao meu lado, meu amigo Abdul segurava minha mala. Abdul era da família real saudita, como eu, mas não tinha direito à sucessão. Em compensação, era quase tão rico quanto eu e tinha uma mente muito mais aberta. Faisal, você está sempre tão convencido. Abdul deu um tapinha leve no meu ombro. Eu guardei o mapa do Brasil e respondi: convicção? Claro que estou. Não há nada para aprender no Brasil. O olhar de Abdul brilhou com malícia. Desta vez, você pode estar errado. Que tal uma aposta? Se houver sequer uma coisa para aprender no Brasil, você me dá o seu iate. Aquele novo de 35 metros. Meu coração acelerou. Era um iate de 300 milhões de dólares. Mas Abdul continuou. Em troca, se realmente não houver nada para aprender, você pode usar meu jato particular. O Gulfstream X650. Era o modelo que eu desejava. Apertei a mão de Abdul e ri. Feito, eu ficarei com o seu jato particular. Abdul sorriu e apertamos as mãos. Caminhamos em direção à escada de embarque do avião governamental. Um Airbus A330 nos esperava e os 200 estudantes começaram a embarcar, um por um. Subindo a escada, olhei para trás. Os arranha-céus de Riad brilhavam sob o sol. Eu murmurei: te vejo em 6 dias. O iate continua sendo meu. Foi um voo de 10 horas. Eu estava sentado na janela, olhando para fora, enquanto o Abdul, ao meu lado, procurava informações sobre o Brasil em seu tablet. No meio do caminho, o Abdul disse: ei, dizem que o aeroporto de Guarulhos está no topo dos rankings globais. O de Dubai é bom, mas... Finge desinteresse e virei o rosto. Mas no fundo, fiquei curioso. Padrão mundial? Às 20 horas, pousamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No momento em que o avião se aproximava do portão, espiei pela janela. O prédio do aeroporto era visível, e as luzes que entravam pelo teto de vidro eram tão brilhantes quanto o dia. Abdul murmurou: uau, é grande. Saímos do avião e caminhamos em direção à imigração. No instante em que pisei no saguão, meu passo parou. O teto devia ter mais de 10 metros e a luz que vinha do teto de vidro parecia luz natural. O piso era de mármore, impecavelmente limpo, sem um grão de poeira. O aeroporto de Dubai é magnífico, mas este era de outra dimensão. A escala em si era avassaladora. Mas o que realmente me surpreendeu foi o que veio a seguir. Em frente à área de imigração, havia um gigantesco painel eletrônico. Era uma tela de mídia de 60 metros de largura por 15 metros de altura. Não exibia apenas informações de voo. Um vídeo gráfico e emocionante estava sendo transmitido. Uma embarcação tradicional saudita navegava pelas ondas. E acima dela, uma frase em árabe fluía como caligrafia: bem-vindos aos visitantes da Arábia Saudita. Na próxima tela, meu nome apareceu: Príncipe Faisal bin Ali. Estava escrito claramente em árabe e, ao redor, padrões árabes tradicionais brilhavam em ouro. Fiquei sem fôlego. O painel eletrônico do aeroporto sabia o meu nome e, em árabe, com gráficos que respeitavam nossa cultura. Abdul agarrou meu braço. Faisal, olha aquilo, é o meu nome. Eu estava sem palavras. Os aeroportos americanos tinham painéis rígidos e numéricos. Dubai, painéis de publicidade chamativos. Mas este era diferente. Tecnologia e arte se encontravam. Informação e emoção se fundiam. E, acima de tudo, me tratava como um ser humano individual. Sejam bem-vindos. De repente ouvi uma voz ao lado. Olhei e vi um robô de 1,20 de altura, corpo branco, olhos azuis brilhantes. O robô repetiu. Era um árabe perfeito. Bem-vindo ao Brasil, Príncipe Faisal bin Ali. Não consegui fechar a boca. Abdul se agachou na frente do robô e perguntou: você fala árabe? Sim, falo 12 idiomas. Se precisar de ajuda, é só me chamar. O robô curvou a cabeça em 90 graus para nos cumprimentar. Levantei Abdul e caminhamos para a imigração. Quando tentei entrar na fila, um funcionário nos chamou. Por favor, usem o sistema de verificação automática. Coloquei o passaporte na máquina e fiz o escaneamento facial.
Apenas 5 segundos. O portão se abriu e passamos. Sem perguntas, sem confirmações. Apenas 5 segundos. Olhei para Abdul e disse: rápido demais. Não é apenas rápido, é uma eficiência anormal. A voz de Abdul estava misturada com admiração. Pegamos nossas malas e caminhamos para a saída. O grande painel na saída chamou minha atenção. 30 metros de comprimento, escrito em árabe: Bem-vindos, estudantes do GCC, Ministério da Educação do Brasil. Meu nome também estava lá, Faisal Bin Ali. Os nomes dos 200 estudantes estavam escritos corretamente em árabe. Eu parei. Robôs falavam 12 idiomas, imigração automática em 5 segundos e até nossos nomes no painel eletrônico. Eles precisavam ir tão longe? Não era um pouco demais? Era um país estranhamente atencioso. A experiência de um país desenvolvido, focado no ser humano, começou no aeroporto de Guarulhos. Naquele momento, eu não sabia que aquilo era apenas o começo. Faisal, vamos! Abdul puxou meu braço e saímos pela porta. Limusines exclusivas nos esperavam. Eu entrei no primeiro carro com Abdul. Assim que o carro partiu, a paisagem do lado de fora da janela começou a fluir. Arranha-céus intermináveis nas laterais da rodovia. Prédios de 30 a 40 andares se erguiam e as luzes de neon iluminavam o céu noturno. Dubai é deslumbrante, mas São Paulo era diferente. A cidade inteira era um gigantesco bloco de luz. 1 hora depois, a limusine parou em frente a um hotel no centro de São Paulo. Saímos do carro. O hotel era moderno e sofisticado. Um prédio de 30 andares feito de vidro e ferro, com uma fonte na entrada. Ao entrar no lobby, o lustre era ofuscante e o piso de mármore refletia nossas imagens como um espelho. O funcionário do balcão de check-in nos cumprimentou em inglês perfeito: Welcome to Brazil. Eu entreguei meu passaporte e respondi: Thank you. O funcionário operou o computador, olhou para o meu rosto e, de repente, disse em árabe: Bem-vindo, príncipe Faisal. Perguntei surpreso: Você fala árabe? Sim, também falo árabe. A pronúncia era natural, quase sem sotaque. No balcão ao lado, outro funcionário ajudava um turista chinês com chinês fluente. E ao lado dele, outro funcionário atendia um telefone em português. Abdul sussurrou no meu ouvido: O idioma estrangeiro dos funcionários é incrível. Eu assenti. Hotéis no Oriente Médio também são maravilhosos, mas eles contratam funcionários estrangeiros para atenderem vários idiomas: filipinos, indianos, ocidentais. Mas aqui era diferente. Os próprios funcionários brasileiros falavam os idiomas estrangeiros. Fiz o check-in e caminhei até o balcão de concierge. Eu estava curioso. Como vocês, funcionários, falam idiomas estrangeiros tão bem? O concierge respondeu educadamente: Aprendemos na escola. A educação de línguas estrangeiras no Brasil é bem estruturada. O inglês é obrigatório desde o ensino fundamental e muitos estudantes aprendem uma segunda língua estrangeira na universidade. Eu assenti enquanto caminhava para o elevador. Apenas com a educação escolar, eles alcançavam tal nível. O sistema era diferente. Ao abrir a porta do quarto no 18º andar, um quarto espaçoso se revelou. A vista noturna de São Paulo se estendia além da janela. Fiquei na janela e olhei para baixo. Milhões de luzes cintilavam e os carros se moviam incessantemente. Falar até árabe. Fiquei um pouco surpreso. As palavras escaparam da minha boca. O robô do aeroporto, a imigração automática, o painel de boas-vindas, o idioma estrangeiro dos funcionários do hotel. 4 surpresas em menos de um dia. Deitei-me na cama, olhando para o teto. O pensamento de que este país poderia ser diferente do que eu pensava me acompanhava. Amanhã, eu teria que ir para a escola. O que eu veria lá? Eu ainda não sabia. Mas uma coisa era certa. Quando o painel eletrônico de 60 metros me deu as boas-vindas, senti-me respeitado pela primeira vez. Não por ser da realeza, mas por ser um ser humano. Eu não sabia exatamente o que era, mas meu peito ficou quente. O que mais me esperaria amanhã? Na manhã seguinte, às 7h30, no lobby do hotel. Os 200 estudantes estavam divididos em 5 equipes e cada equipe tinha um ônibus. Eu embarquei no primeiro ônibus com Abdul. Éramos 40 pessoas na nossa equipe.
O guia brasileiro, uma mulher, pegou o microfone e disse: a partir de hoje, vocês passarão 5 dias em uma escola pública estadual aqui em São Paulo. É uma escola com 1.200 alunos. Olhei pela janela. O ônibus percorreu a cidade e 10 minutos depois chegamos em frente à escola. Era um prédio de 5 andares. O exterior era limpo, mas não extravagante. Saímos do ônibus e caminhamos até o portão principal. O diretor nos recebeu. Sejam bem-vindos. Esta é uma escola pública fundada há cerca de 40 anos. Atualmente, temos 1.200 alunos e todos recebem uma educação igualitária. O diretor nos levou para a sala de aula. A sala era mais moderna do que eu imaginava. Havia uma lousa digital na frente e tablets estavam em cada carteira. Purificadores de ar giravam no teto e havia um bebedouro na parte de trás. A professora regente nos explicou: esta sala de aula não é especial. As escolas públicas em todo o Brasil mantêm o mesmo padrão. Seja em São Paulo ou no interior, a infraestrutura educacional é igualitária. Este é o nosso princípio fundamental de educação. Eu parei. Todas as escolas públicas são iguais? Na Arábia Saudita, apenas as escolas da realeza tinham tais instalações. As escolas comuns eram antigas e mal equipadas. Mas o Brasil era diferente. Igualdade em todo o país? Abdul deu um leve tapa no meu braço. Ei, esse é o primeiro item do relatório, não é? Peguei meu caderno. Por enquanto vou anotar. Total igualdade de infraestrutura educacional. Tirei algumas fotos. Lousa digital, tablets, purificador de ar. Eu não queria admitir, mas isso era claramente diferente de nós. Assistimos às aulas da manhã e chegou a hora do almoço. Os estudantes brasileiros começaram a sair da sala de aula e nós os seguimos. Passamos pelo corredor e chegamos ao refeitório no térreo. Um espaço amplo com longas mesas e, de um lado, a área de distribuição de alimentos. Um estudante brasileiro se aproximou de nós e disse: é só pegar a bandeja e entrar na fila. Eu parei. Pegar a bandeja e entrar na fila? Eu, um membro da realeza? Abdul também estava confuso e os outros amigos trocavam olhares. Os estudantes brasileiros já estavam na fila com suas bandejas. Estudantes de uniforme, estudantes de agasalho, até mesmo professores. Todos na mesma fila, do mesmo jeito. Um estudante chamado Lucas veio até mim, me entregando uma bandeja. Aqui somos todos iguais, ricos ou pobres, professores ou alunos. A merenda escolar é igual para todos. Peguei a bandeja. Pela primeira vez na vida, em casa os servos traziam a comida. Em restaurantes os garçons serviam. Mas agora eu segurava uma bandeja de aço inoxidável e estava na fila, atrás de cerca de 40 estudantes. Cheguei em frente ao balcão de distribuição. A cozinheira, usando um avental, serviu o caldo, o arroz e o acompanhamento. Era às vezes arroz e feijão, e junto, bife à parmegiana, bife empanado e frito, coberto com molho de tomate e queijo. Eu parei. Bife à parmegiana na merenda escolar? Perguntei à cozinheira. Este é um menu especial? Não. É a merenda de hoje. Temos menus assim 1 ou 2 vezes por mês. Olhei para Abdul e ele estava de olhos arregalados. Mesmo no palácio de Riad, ingredientes nobres como carne de primeira eram servidos em dias especiais. Mas aqui era a merenda e a porção era a mesma. O estudante na minha frente e o de trás receberam o mesmo tamanho de bife. Não havia discriminação. Peguei a bandeja, procurei um lugar vago e me sentei. Lucas sentou-se à minha frente e disse: coma bem, a merenda da nossa escola é muito gostosa. Segurei o garfo. O dia em que um príncipe segurou uma bandeja. O orgulho se transformou em humildade. Pela primeira vez na vida, eu mesmo carreguei minha refeição e eu mesmo procurei um lugar para sentar. Príncipe, estudante, professor. Todos na mesma fila, recebendo a mesma refeição. A igualdade da merenda escolar, o muro do privilégio desmoronando em uma única mordida. Dei uma mordida no arroz e feijão, sabor caseiro. Depois uma mordida no bife, macio e fresco. Não era diferente do que eu comia no Palácio de Riad, ou talvez fosse até mais saboroso. Talvez porque eu mesmo tinha pego, ou porque mais de um. 000. Estudantes estavam comendo o mesmo ao meu redor. Uma emoção estranha me invadiu. Abdul disse ao meu lado: Faisal,
Isso é realmente igualdade. Eu desdenhei o Brasil na conferência e, no fundo, achava aquilo estranho. Mas vendo agora, eu realmente não sabia de nada. Eu assenti. Sim, eu realmente não sabia. Terminamos a refeição e coloquei a bandeja no balcão de devolução. Mas Lucas parou na minha frente. Espere um pouco, você precisa limpar isso. Limpar? Sim. Você limpa a louça que usou. Todos fazem isso. Lucas pegou sua bandeja, foi até a pia, enxagou e colocou na lixeira seletiva. Eu congelei. Eu, um membro da realeza, limpando? Mas olhei em volta e todos os estudantes estavam fazendo isso. Estudantes de uniforme, estudantes de agasalho e até os professores. Lentamente peguei minha bandeja e fui até a pia. Liguei a água e enxaguei a bandeja. Os grãos de arroz escorreram com a água e os restos do molho desapareceram. Foi a primeira vez que fiz algo assim na vida. Coloquei a bandeja na lixeira seletiva. Naquele momento, uma emoção estranha me invadiu. Orgulho? Não, algo mais profundo. Responsabilidade. Eu mesmo organizo o que usei. Eu mesmo limpo o que comi. Isso é responsabilidade, pensei. Abdu, ao meu lado, enxaguando sua bandeja, disse: é estranho, Faisal. Nunca faríamos isso no nosso palácio. Peguei meu caderno e escrevi: implementação da igualdade e educação da autorresponsabilidade através da merenda escolar. Era hora da limpeza após almoço. A professora regente disse: vamos limpar por 10 minutos antes da aula da tarde. Peguem os panos de chão. Os estudantes foram até o armário de limpeza na parte de trás da sala e pegaram os panos. Fiquei parado, atordoado. Limpeza pelos estudantes? Lucas me entregou um pano e sorriu. Sim, fazemos isso todos os dias. Limpamos nossa própria sala. Peguei o pano. Era a primeira vez que tocava em um. Os estudantes moveram as carteiras para trás e se ajoelharam no chão e começaram a esfregar. Eu os imitei. Ajoelhei-me, coloquei o pano no chão, empurrei para frente e puxei para trás. A poeira grudava no pano e o chão ficava limpo. 10 minutos de limpeza, 10 anos de responsabilidade. Essa frase passou pela minha mente. 10 minutos de limpeza, mas era uma educação que ensinava 10 anos de senso de responsabilidade. Eu limpo o espaço que usei. Eu organizo o lugar onde vivi. No palácio, os faxineiros faziam isso. Se eu bagunçasse, alguém limpava. Mas aqui era diferente. Eu mesmo fazia. Quando terminei de esfregar e me levantei, meus joelhos estavam molhados. Minhas mãos tinham marcas do pano. Mas estranhamente senti-me bem. O chão da sala de aula brilhava. E aquilo havia sido feito pelas minhas próprias mãos. Abdu, enxaguando o pano, disse: o iate. Eu não consegui sorrir. Apenas 2 itens do meu relatório de 10. Mas no fundo eu sabia. Eu já havia perdido a aposta. As aulas da tarde terminaram e a professora regente anunciou: hoje teremos uma visita especial à reunião do Grêmio Estudantil. É o encontro dos 25 representantes de alunos da nossa escola. Fomos para a sala de reuniões no 2º andar. Abrindo a porta, vimos uma mesa redonda e 25 estudantes estavam sentados, alguns de uniforme, outros à paisana. O estudante sentado na cabeceira bateu um martelo de madeira. Damos início a 32 à reunião do Grêmio Estudantil. Sentei-me no assento de observação na parte de trás e observei. O presidente apresentou a pauta. Pauta 1. Votação do menu da merenda desta semana. Opção A. Feijoada. Opção B. Escondidinho de carne seca. Votem, por favor. Os estudantes levantaram as mãos. Alguns escolheram feijoada, outros escondidinho. O presidente contou os votos. Feijoada, 13 votos. Escondidinho, 12 votos. Feijoada é a vencedora. Fiquei de boca aberta. Os estudantes decidiam o menu da merenda por votação? Na Arábia Saudita, a escola decidia tudo. Os estudantes apenas obedeciam. Mas aqui era diferente. O estudante era o protagonista. O presidente anunciou a pauta 2. Proposta de aumento de 30% no orçamento dos clubes estudantis. Levantaram-se as mãos a favor. 18 estudantes votaram a favor. Aprovada por mais de 2/3. Os estudantes aplaudiram. Olhei para Abdul. Ele também estava surpreso. Os estudantes decidiam até o orçamento.
Lucas explicou ao meu lado, sim. O Grêmio decide o menu, o orçamento dos clubes, a reforma do regimento interno e planeja eventos. É claro que os professores revisam, mas a opinião dos estudantes é a prioridade. Peguei meu caderno, Educação Cívica Democrática através da autogestão estudantil. Estudantes decidem, professores auxiliam, uma sala de aula de autonomia. Essa frase era perfeita. A reunião continuou. A pauta 3 era a reforma do regimento interno, proposta de flexibilização das regras de cabelo. Atualmente, o cabelo não pode tocar na orelha. A proposta é permitir até 2 centímetros abaixo da orelha. Os estudantes debateram acaloradamente. Sou a favor. Devemos respeitar a liberdade individual. Sou contra. A escola precisa de disciplina. Mas o comprimento do cabelo tem a ver com o estudo? O comportamento é mais importante do que a aparência. O debate foi intenso, mas ninguém se exaltou. Eles respeitavam as opiniões um do outro e refutavam com lógica. Após 20 minutos de debate, a votação finalmente ocorreu. 14 votos a favor, 11 votos contra. Aprovada. Os estudantes aplaudiram novamente. Meu peito se aqueceu. Isso é democracia. Todos expressavam suas opiniões, debatiam e decidiam por votação. A opinião da minoria era respeitada e a decisão da maioria era seguida. Na Arábia Saudita, o rei decidia. O povo apenas obedecia. Mas aqui, os estudantes decidiam diretamente. A reunião terminou e Lucas me perguntou: "E aí, estranho?" Eu assenti. Não é estranho, é chocante. É algo que não se pode imaginar na Arábia Saudita. Lucas riu. Nós também achamos estranho no começo, mas aprendemos aos poucos, desde o fundamental. Começamos com a assembleia de classe, depois o Grêmio na escola, e na escola pública fazemos a autogestão. A democracia não acontece do dia para a noite. É algo que praticamos todos os dias. Eu respirei fundo. Democracia é prática. Aprender a expressar opiniões, debater e votar desde cedo. Assim, praticando por 10 anos, eles se tornam cidadãos democráticos. Anotei no caderno: educação democrática gradual desde a infância. Chegou a noite, o guia nos levou à estação de metrô. Hoje, vamos pegar o metrô até o centro. É hora de experimentar o transporte público brasileiro. Descemos as escadas do metrô. Passamos pela catraca e chegamos à plataforma. O painel eletrônico mostrava: próximo trem em 2 minutos. Havia muitas pessoas, executivos, estudantes, idosos, pais com crianças, todos na fila esperando o trem. O trem chegou e as portas se abriram. As pessoas entraram de forma organizada. Nós também entramos. O vagão estava cheio. Eu segurei a alça de segurança e fiquei em pé. Eu, um membro da realeza e um transporte público, inimaginável em Riad. Na próxima estação, uma senhora idosa entrou, cabelos brancos, apoiada em uma bengala. Naquele instante, um estudante de ensino médio se levantou rapidamente. "Por favor, sente-se aqui." A senhora idosa curvou a cabeça e se sentou. "Obrigada, querido." O estudante segurou a alça como se nada tivesse acontecido. Eu observei a cena. Não foi forçado. Ninguém mandou. Ele simplesmente se levantou. Depois uma mulher grávida entrou, barriga grande. Outro estudante se levantou. "Sente-se, por favor." A mulher grávida sorriu e se sentou. "Muito obrigada." Meu peito se aqueceu. A aula de comunidade criada pela gentileza em um vagão de metrô. Isso era educação, não ensinado na sala de aula, mas praticado na vida. Pessoas com consideração embutida. Abdul sussurrou no meu ouvido: "Aqueles estudantes. Ninguém mandou, mas eles apenas se levantam." Eu assenti. Essa é a cultura. Eles aprenderam desde pequenos. No metrô, no ônibus, na rua. Vêm e aprendem todos os dias. Na Arábia Saudita, tínhamos carros exclusivos para a realeza. Motoristas abriam as portas e nós apenas entrávamos. Nunca nos misturávamos com outras pessoas. Mas neste metrô comum, eu vi a verdadeira educação. Consideração. O coração que pensa primeiro nos mais fracos. Peguei meu caderno e escrevi: educação da cultura de consideração no cotidiano. Chegamos à estação central. Saímos do trem. Subindo as escadas,
Vi uma avó na frente, subindo lentamente com uma mala pesada. Lucas correu na frente e perguntou: Vó, quer que eu ajude com a bagagem? A avó balançou a cabeça. Não, obrigada. Estou bem. Mas Lucas pegou a mala e subiu as escadas. A avó sorriu e o seguiu. Olhei para aquela cena e pensei: o Brasil não é apenas a sala de aula. A cidade inteira é a escola. O metrô, as escadas, a rua, tudo é um espaço de aprendizado. Enquanto caminhava pela rua, eu disse a Abdul: Abdul, eu perdi. Do que você está falando? Minha derrota. O iate é seu. Abdul riu. Faz apenas 1 dia e meio. Mesmo assim eu sei. Já encontrei 4 itens: igualdade de infraestrutura, igualdade de merenda, autogestão estudantil, cultura de consideração. E virão muitos mais. Abdul deu um tapinha no meu ombro. Saber reconhecer é uma qualidade real. Eu abaixei a cabeça. Lembrei-me de mim mesmo desprezando o Brasil na conferência. De mim dizendo que era uma pequena nação no Sul. Senti vergonha, mas ao mesmo tempo senti gratidão. Este país estava me ensinando o que é a verdadeira educação, o que é a verdadeira igualdade, o que é a verdadeira democracia. O que mais eu aprenderia amanhã? Olhei para as luzes de neon da cidade e pensei: manhã do 3 grau dia, 9 horas. Aula de matemática, sentamos na parte de trás da sala observando a aula. 30 estudantes estavam sentados em suas carteiras, cada um com seu tablet aberto. O professor de matemática escreveu o tema de hoje na lousa. Hoje vamos estudar funções e gráficos. Mas algo estranho aconteceu. A tela do tablet de cada estudante era diferente. Um estudante estava resolvendo problemas de cálculo, outro estava aprendendo funções básicas. Outro estava praticando desenho de gráficos. Olhei para Abdul. O que é aquilo? Aulas diferentes ao mesmo tempo? Abdul também balançou a cabeça. Levantei a mão e perguntei: professor, por que todos os estudantes estão vendo telas diferentes? O professor sorriu e respondeu: é o sistema de tutor de IA. Ele analisa o nível de cada estudante e fornece tarefas personalizadas. Alguns avançam mais rápido, outros revisam devagar. É uma sala de aula, mas todos aprendem no seu próprio ritmo. Fiquei de boca aberta. A IA analisa cada estudante? Então o que o professor faz? Eu só ajudo quando os estudantes travam. A parte que a IA não consegue fazer: encorajamento, motivação e responder a perguntas profundas. Olhei para a tela de Lucas. Estava escrito: nível de compreensão atual de Lucas, 85%. Avançando para a próxima etapa. Tarefa recomendada: problema de aplicação, 2 horas. A tela do estudante ao lado era diferente. Nível de compreensão de Sofia, 60%. Necessita de revisão básica. Tarefa recomendada: fundamentos, 1 hora. A IA estava medindo a compreensão do estudante em tempo real e fornecendo tarefas personalizadas. Sussurrei para Abdul: isso é absolutamente incrível. É o mesmo que um tutor particular individual. Abdul assentiu. Mas esta é uma escola pública. Todos os estudantes aprendem assim. Na Arábia Saudita, a realeza tinha tutores particulares do palácio. Os melhores professores ensinavam no meu nível. Mas os estudantes comuns, 30 em uma sala, aprendiam no mesmo ritmo. Os rápidos ficavam entediados e os lentos ficavam para trás. Mas o Brasil era diferente. A IA fornecia educação personalizada para todos os estudantes. Tutor de IA em escola pública. Ritmos diferentes, mesma aula. Essa frase era perfeita. No meio da aula, um estudante levantou a mão. Professor, não consigo resolver este problema. O professor caminhou até a carteira do estudante e olhou para o tablet. Ah, esta parte foi difícil, não foi? Tente pensar assim. Quando o X se move, como o Y muda? O professor explicou por cerca de 7 minutos e o estudante assentiu. Ah, entendi. O professor voltou para sua mesa. Os outros estudantes continuaram a resolver seus próprios problemas. Ninguém sentiu que a aula tinha sido interrompida, porque todos estavam aprendendo no seu próprio ritmo. Peguei meu caderno. Sistema de aprendizagem individualizada com uso de IA. A aula terminou e perguntei ao professor: se a IA ensina tudo, o professor não é desnecessário? O professor sorriu.
Boa pergunta. A IA transmite conhecimento, mas o professor lê o coração do estudante. Quando ele precisa de encorajamento, quando precisa descansar, quais sonhos ele tem? A IA analisa dados, mas o professor entende as pessoas. Eu assenti. A harmonia entre tecnologia e ser humano. A IA cuida da eficiência e o professor da emoção. Juntos, os dois criam a melhor educação. No intervalo, Lucas se aproximou de mim. Faisal, o tutor de IA, é melhor do que o tutor particular do seu palácio? Ele riu. Mas isso foi introduzido há alguns anos. No começo foi meio estranho, mas agora parece natural. O estresse é menor porque podemos aprender no nosso próprio ritmo, e todas as escolas têm isso. O governo apoia com tablets e o sistema de IA. Eu respirei fundo. Na Arábia Saudita, apenas as escolas da realeza tinham a tecnologia mais recente. As escolas comuns usavam lousa e giz. Mas o Brasil fornecia a mesma tecnologia para todas as escolas públicas. Igualdade novamente. O intervalo do almoço passou e chegou a tarde. 14 horas. A professora regente disse. Em seguida, visitaremos a sala de aconselhamento e a enfermaria. Descemos para o térreo e entramos em uma sala no final do corredor. Ao abrir a porta, fiquei surpreso. Não parecia uma sala de aula. Havia sofás confortáveis, pinturas penduradas na parede. De um lado, materiais de arte, do outro, um pequeno espaço de descanso. A iluminação quente iluminava a sala suavemente. A conselheira nos recebeu. Uma professora de 30 e poucos anos, com uma voz suave. Esta é a sala de aconselhamento. É onde os estudantes vêm quando estão sofrendo. Olhei em volta. Os sofás tinham muitas almofadas e havia chá quente em uma pequena mesa. Na estante, livros de psicologia, mas também mangás e romances. Abdul perguntou: que tipo de aconselhamento é feito aqui? A conselheira respondeu: estresse acadêmico, problemas com amigos, questões familiares, preocupações com o futuro. Escutamos todas as dificuldades que os estudantes enfrentam. Às vezes, é só sentar e descansar. Se não quiserem falar, não precisam. Às vezes, eles só precisam de um espaço seguro. A conselheira apontou para os materiais de arte. Às vezes, eles expressam emoções desenhando. Apontou para o espaço de descanso. Às vezes, eles meditam para acalmar a mente. E olhou para nós. A saúde mental dos estudantes também é educação. A felicidade é tão importante quanto as notas. Meu peito apertou. Na Arábia Saudita, as notas eram tudo. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. As emoções eram um sinal de fraqueza. O sofrimento devia ser suportado. Se você estivesse estressado, era considerado fraco. Se estivesse deprimido, era considerado mentalmente fraco. Mas aqui era diferente. As emoções eram valorizadas. A felicidade era parte da educação. O coração acima da pontuação. A sala de aconselhamento que apoia o dia a dia dos estudantes. Essa frase passou pela minha mente. A conselheira disse: no ano passado, tínhamos um estudante que estava muito mal com a queda de notas. Chorava todos os dias. A expectativa dos pais, a comparação com os amigos, a decepção consigo mesmo. Tudo era pesado demais. O que aconteceu com esse estudante? Ele fez aconselhamento por 6 meses. Desenhou, conversou muito, aprendeu a aceitar a si mesmo lentamente. Agora ele foi para a universidade e está estudando psicologia. Quer ser conselheiro como eu no futuro. Meus olhos ficaram marejados. Um país que não desiste de nenhum estudante. Um país que segura a mão até o fim, mesmo que as notas sejam baixas ou o sofrimento seja grande. Abdul perguntou: todas as escolas têm salas de aconselhamento? Sim, estão instaladas em todas as escolas de ensino fundamental e médio do país. Peguei meu caderno. Sistema de suporte emocional e psicológico ao estudante. Saímos da sala e caminhamos pelo corredor. Lucas disse: eu também fui à sala de aconselhamento no ano passado. Olhei para Lucas surpreso. Por que você? Briguei com um amigo. Fiquei muito bravo e triste. Não conseguia me concentrar na aula, então eu fui. Conversei com a professora e me senti um pouco melhor. Desenhei, tomei um chá. Foi bom só ter alguém para me ouvir. Não sentiu vergonha. Lucas balançou a cabeça. Nem um pouco.
Quase todo mundo da minha turma já foi. A gente vai quando está sofrendo. Não tem nada de estranho. Estranho é ficar sofrendo sozinho. Fiquei chocado. Na Arábia Saudita, buscar aconselhamento mental era um tabu. Mas no Brasil, era natural. Se você está sofrendo, peça ajuda. Não é fraqueza, é coragem. Pensei, este país trata os estudantes verdadeiramente como pessoas, não como máquinas de pontuação, mas como seres humanos com emoções. Manhã do 4 grau dia, 10 horas. Aula de História. O ônibus parou em frente ao Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro. Hoje é hora de ver e sentir diretamente a história e a cultura brasileira, disse o guia. Os 200 de nós se moveram juntos e entramos na entrada do museu. No salão principal, exposições de história se estendiam. O guia ficou na nossa frente e explicou. Antigamente, a escrita e o conhecimento eram privilégios de algumas classes. Mas no Brasil, a luta pela alfabetização e o acesso ao conhecimento sempre foi central para a formação da nação. As missões jesuítas e, mais tarde, os movimentos populares de educação espalharam-se pelo país. Olhei para as exposições. A história de democratização do conhecimento. Os reis do Oriente Médio tornavam o povo ignorante para manter o poder. O conhecimento era monopolizado. A educação era um privilégio da realeza e da nobreza. Mas o Brasil era diferente. Eles compartilhavam o conhecimento, incentivavam o aprendizado, mesmo que o povo pudesse desafiar o poder ao se tornar culto. Entramos em uma sala de exposição. Nas paredes, a história da imprensa e da difusão do livro era explicada. Graças à ampla difusão da escrita, o povo pôde se expressar livremente, disse o guia. Passamos para a área de experiência. Os 40 de nós recebemos uma caneta tinteiro e um papel. Era hora de escrever nossos nomes em português. O guia escreveu nossos nomes árabes em português no quadro. Eu vi meu nome, Faisal. Era estranho. Meu nome árabe expresso com letras latinas. Segurei a caneta e escrevi lentamente. Abdul riu ao meu lado. É divertido, é fácil de aprender. O guia disse, o português é sistemático, é fácil de aprender para qualquer pessoa. E isso levou à disseminação do conhecimento. Peguei meu caderno. Sistema de escrita único e educação de democratização do conhecimento. Terminada a experiência, o guia continuou a explicar. Saber ler e escrever significa poder ter seu próprio pensamento. Isso se tornou a base para o desenvolvimento do Brasil. Fiquei sem palavras. Eles libertaram o conhecimento para o povo. O que os reis da Arábia Saudita fizeram? Ficaram ricos vendendo petróleo. Mas o que fizeram pelo povo? Libertaram a educação? Compartilharam o conhecimento? Não. Apenas a realeza recebia a melhor educação e o povo ficava para trás. Tarde, 14 horas. Visita ao centro histórico. Saímos do ônibus e enormes edifícios coloniais apareceram. Fomos a uma loja de aluguel de roupas e cada um escolheu uma fantasia tradicional, adaptando a roupa tradicional brasileira, como roupas de época ou de dança regional colorida, para manter a atmosfera cultural. Eu vesti um colete e camisa clara. Abdul, uma roupa mais colorida. Abdul se olhou no espelho e riu. Parecemos figurantes de um filme de época. Os 40 estudantes, todos vestidos com roupas diferentes, caminharam pelo centro histórico. Prédios antigos surgiram diante de nós. Telhados de telha brilhavam ao sol e as escadarias eram altas. Entramos em um museu. Lá havia algo surpreendente. Telas digitais com experiências históricas interativas. Havia até óculos de realidade virtual. Colocando-os, podíamos fazer um tour pela cidade colonial antiga. Fusão de tradição e tecnologia de ponta. O guia explicou, não aprisionamos a tradição em museus. Assim, a revivemos com a tecnologia moderna, para que todos possam experimentar. Fiquei admirado. Na Arábia Saudita, tradição e modernidade eram separadas. A tradição era o passado, a modernidade, o Ocidente. Mas o Brasil fundiu as duas. Saímos e fomos para a área de oficina de artes. Havia a maneira tradicional de pintar em tela e a maneira moderna de pintura digital em tablet. Experimentei ambas. A pintura tradicional era rústica, mas quente. A digital era suave. Educação que ensina tanto o tradicional quanto o moderno. Peguei meu caderno. Educação de fusão de tradição e tecnologia de ponta.
Saí do museu e sentei em um banco. Abdul sentou-se ao meu lado e disse: "O que nossos reis fizeram?" Eu abaixei a cabeça. O Brasil espalhou o conhecimento para o povo. Nós só protegemos o poder. Monopolizamos o conhecimento. As lágrimas vieram aos meus olhos. Abdul me abraçou. Eu continuei a falar. Eu sou o mesmo. Tive tudo desde que nasci, mas não compartilhei nada. Nem assumi responsabilidade. Abdul disse: "Você acabou de perceber isso, não é?" Toquei na minha roupa de época e murmurei: "Uma história de elegância e amor pelo povo como esta roupa. Eu poderei ser um membro da realeza assim?" O sol estava se pondo. Os telhados de telha, banhados pelo pôr do sol, brilhavam em ouro. Olhei para aquilo e decidi: eu precisava mudar. Eu precisava me tornar um verdadeiro membro da realeza. Abdul assentiu. Ficamos sentados no banco por um tempo. Turistas tiravam fotos, crianças corriam, casais andavam de mãos dadas. Era um crepúsculo pacífico. Amanhã seria o fim da minha experiência no Brasil. Mas era estranho. Eu estava triste por estar acabando. "Amanhã é o último dia", disse Abdul. Eu assenti. "Sim, mas já encontrei 8 itens. Se encontrar mais 2, o relatório estará completo. O que você vai relatar ao seu tio?" Olhei para o pôr do sol e disse: "Direi a verdade, que eu estava completamente errado, que o Brasil é o melhor do mundo e que quero aplicar o que aprendi na Arábia Saudita." Abdul riu. "Você mudou, Faisal." Eu não conseguia rir. Eu tinha mudado, com certeza. Eu não era o mesmo que partiu do aeroporto de Riad há 3 dias. O príncipe arrogante havia desaparecido e um estudante ansioso por aprender havia surgido. Voltamos para o hotel e deitei na cama. Olhando para o teto, lembrei-me do dia, a história, o centro histórico, a roupa de época e a decisão ser um verdadeiro membro da realeza. Um membro da realeza que ama o povo. Amanhã é o último dia. Que tipo de conclusão me espera? Manhã do dia final, 10 horas. Ginásio da escola. Assistimos a aula de vezes capoeira, vezes adaptando do judô. Os estudantes vestindo vezes abadas, vezes brancas, estavam praticando vezes ginga, vezes em uníssono. 1, 2, 3. Eles se moviam ao ritmo do vezes berimbau. O professor de capoeira nos chamou. "Querem tentar?" Fiquei ao lado de Lucas e aprendi a postura básica da capoeira pela primeira vez. Como se equilibrar, como se mover. Lucas corrigiu o ângulo do meu braço. "Se fizer assim, terá mais força." O professor explicou. A capoeira é uma arte marcial brasileira. Ela fortalece o corpo, mas, acima de tudo, valoriza a disciplina e o autocontrole. Começa com o respeito e termina com o respeito. Fomos para a sala de música no 2º andar. Abdul sentou-se em frente a um vezes violão, vezes adaptando do coto. O professor ensinou-lhe a tocar as cordas com os dedos. Abdul tocou desajeitadamente e um som suave ressoou. Uau! Incrível! Ao lado, um estudante tocava vezes tambor e outro piano. Instrumentos tradicionais e ocidentais eram tocados juntos. O professor de música disse: "Arte é expressão, não há resposta certa." Fomos para a sala de artes. Nas paredes, os trabalhos dos estudantes estavam pendurados, todos com a mesma moldura, os bons e os nem tão bons, todos exibidos da mesma forma. Eu entendi. O Brasil não educa apenas as notas, mas também o corpo, o coração, a tradição e a arte. Fortalecer o corpo com a educação física, cultivar a sensibilidade com a música e nutrir a criatividade com a arte. Um crescimento holístico do ser humano. Peguei meu caderno. Crescimento humano holístico através da educação física e artística. Tarde, 15 horas. Salão de banquetes do hotel, reuni os 200 estudantes. Aqueles que estavam espalhados por 5 escolas durante 5 dias. Subi ao pódio e liguei o projetor. As fotos que tirei nos 5 dias apareceram na tela. Aeroporto de Guarulhos, escola pública, refeitório, estudantes limpando, Grêmio estudantil, metrô, museu histórico, centro histórico. Segurei o microfone. Minhas mãos tremiam, mas comecei a falar. Eu desprezei o Brasil. A sala ficou em silêncio e os 200 olhos estavam fixos em mim. Na conferência do GCC, fiz comentários desrespeitosos.
Disse que o Brasil era uma nação do Sul e que nós, da realeza, não tínhamos nada a aprender. Vim para cá como punição, mas eu estava completamente errado. Respirei fundo. O Brasil é o país com a educação mais avançada, igualitária e pacífica do mundo. Todas as escolas são iguais. Todos os estudantes comem a mesma refeição, limpam por conta própria e aprendem a responsabilidade. Os estudantes assentiram. Continuei a falar. Tínhamos tudo: dinheiro, poder, honra. Mas não assumíamos a responsabilidade. Desde que nascemos, tudo nos foi dado e nunca fizemos nada pelos outros. Mas aprendi aqui: a verdadeira educação não são edifícios, mas sim pessoas. Igualdade, responsabilidade, consideração, paz. Esta é a essência da educação. Os estudantes começaram a aplaudir. Eu disse minhas últimas palavras. Ao voltarmos, vamos mudar nosso país. Vamos praticar o que aprendemos. Vamos nos tornar membros da realeza responsáveis. Os 200 se levantaram e aplaudiram de pé. O som dos aplausos encheu o salão de banquetes e eu chorei. Peguei meu caderno e escrevi o último item: filosofia educacional que criou pessoas e reergueu uma nação. Os 10 itens do relatório estavam completos. 23 horas da noite, saí para um parque sozinho, algo que era impossível há 5 dias. Peguei meu celular e enviei uma mensagem ao meu tio. Tio, o relatório está completo. Preenchi todos os 10 itens e fiz o relatório geral dos 200. Mas aprendi algo mais importante: humildade, responsabilidade, consideração. De agora em diante, quero ser um verdadeiro membro da realeza. Enviei a mensagem e olhei para a vista noturna. As luzes cintilavam e as pontes estavam iluminadas. Amanhã de manhã voltarei para Riad. Mas eu já era outra pessoa, não mais o príncipe arrogante. Manhã seguinte, lobby do hotel, os olhos dos 200 estudantes estavam vermelhos. Alguns folheavam constantemente as fotos do celular. Outros checavam os contatos dos amigos brasileiros, incapazes de parar seus dedos. Abdu olhava para fora da janela, mordendo os lábios. Foram apenas 5 dias, mas foi a primeira vez que experimentaram a igualdade, aprenderam a responsabilidade e sentiram vergonha de si mesmos. Os 200 não queriam ir embora. Descemos ao lobby e os professores guias brasileiros vieram se despedir. O ônibus partiu para o aeroporto de Guarulhos. Enquanto a cidade passava pela janela, memórias que nos transformaram eram gravadas em cada prédio. No portão de embarque, pisei pela última vez no chão brasileiro. O funcionário da imigração, muito gentil, me cumprimentou em árabe. Até logo. Eu me curvei 90 graus. Sentado no meu assento no avião, um silêncio pesado pairava. Durante o longo voo, ninguém fez barulho. Cada um olhava pela janela, perdido em pensamentos. Abdu me deu um tapinha no ombro. Faisal, nós mudamos completamente. Sim, este é apenas o começo. A vista de Riad apareceu. Deserto familiar e arranha-céus. Mas eu não era mais o de antes. Arábia Saudita, 3 dias após o retorno. Os outros países começaram a se mover. 500 pessoas dos Emirados Árabes Unidos partiram. Uma semana depois, Catar 500, Kuwait 500, Bahrein 500 e Oman 500. Um total de 3.000 estudantes da realeza do Oriente Médio pisaram em solo brasileiro em 2 meses. Em todos os países, a mesma reação surgiu: emoção, mudança, lágrimas. Eu recebi os relatórios dos líderes de cada país e compilei as vozes dos 3, 000 em um só. Naquela época, as fotos e vídeos que os 3.000 tiraram no Brasil lotaram as redes sociais. Vídeos da realeza pegando bandejas na fila do refeitório. Príncipes limpando o chão da sala de aula. Cenas cedendo assentos a idosos no metrô. Fotos debatendo acaloradamente no Grêmio Estudantil. Vídeos escrevendo nomes em português. Fotos caminhando pelo centro histórico. Cenas de aulas com tablets e IA. A hashtag Brasil se tornou o trending topic número 1 no mundo. Os comentários ultrapassaram 5 milhões. E eu postei um vídeo de 5 minutos em um site de vídeos. Na frente da câmera, eu disse com sinceridade: 2 meses atrás, eu desprezei o Brasil.
Eu estava completamente errado. A educação brasileira é a melhor do mundo. Igualdade, responsabilidade, paz. O verdadeiro país desenvolvido é o Brasil. O vídeo teve 10 milhões de visualizações em poucas horas e ultrapassou 50 milhões em uma semana. Uma febre brasileira começou em todo o Oriente Médio. Palácio Real de Riad, grande sala de conferências. Os secretários de educação dos 6 pascalizes do GCC se reuniram novamente. Desta vez, eu estava no pódio. O relatório geral dos 3.000 foi projetado. Anunciarei os 10 pontos fortes da educação brasileira. O primeiro slide. Foto do prédio da escola pública. 1. Total igualdade de infraestrutura educacional. Todas as escolas públicas do país têm o mesmo padrão. Segundo slide. Foto do refeitório. 2. Implementação da igualdade através da merenda escolar. Realeza e plebeus, mesma refeição. Do terceiro ao 10º slide, expliquei um por um. A filosofia educacional que criou pessoas e reergueu uma nação. O Brasil era um país instável. Agora é uma das maiores economias do mundo. Isso é graças à educação. Os secretários ouviam prendendo a respiração. Meu tio aplaudiu e os secretários se levantaram. Uma semana depois, a cúpula dos chefes de Estado do GCC foi realizada. A introdução total do sistema educacional brasileiro foi aprovada por unanimidade. O ministro da Educação do Brasil fez uma visita oficial ao Oriente Médio e um memorando de cooperação educacional foi assinado. Uma equipe de consultoria educacional brasileira foi enviada ao Oriente Médio e 300 professores do Oriente Médio partiram para o Brasil para a primeira rodada de treinamento. O projeto de apoio à criação de escolas no estilo brasileiro começou. Meu tio se encontrou comigo. Faisal, você cresceu. Seu direito à sucessão será mantido. Você é o nosso futuro. Eu me ajoelhei e disse, tio, quero estudar mais no Brasil. Por favor, me envie como estudante de intercâmbio. Meu tio permitiu. Abdul também viria comigo. 23 horas da noite. Na minha escrivaninha estava um chaveiro da bandeira brasileira que Lucas me deu. Naquele momento, recebi uma mensagem de Lucas. Faisal, quando você volta? Em breve. Desta vez, vou ficar por muito mais tempo. A luz do pôr do sol de Riad queimava em vermelho pela janela. A vida de um membro da realeza havia mudado. Mais um milagre que o Brasil havia criado. Alguns dias depois, cheguei novamente ao aeroporto de Guarulhos. Desta vez, não como turista, mas como estudante de intercâmbio. Saí da imigração com Abdul. Aquele painel eletrônico de 60 metros me recebeu novamente. Príncipe Faisal bin Ali, bem-vindo de volta. A frase em árabe estava escrita e os padrões tradicionais brilhavam em ouro. Eu sorri. Desta vez, senti de forma diferente. Na primeira vez foi surpresa. Desta vez foi emoção. Este país realmente valoriza as pessoas. Lucas veio me buscar no aeroporto. Faisal, Abdul, vocês vieram. Nós nos abraçamos. 1 ano, por favor, me ajude. Lucas riu. Entramos no carro e seguimos para a escola. A cidade de São Paulo passava pela janela. Esta paisagem, que vi pela primeira vez há 5 semanas, agora era familiar, mas ao mesmo tempo era nova, porque eu não era mais um turista, mas um estudante que viveria e aprenderia aqui. Chegamos à escola. O diretor nos recebeu. Sejam bem-vindos. Vocês viverão com nossos estudantes por 1 ano. Aprendam muito e tenham muitas experiências. Eu me curvei. Obrigado. Vou me esforçar para aprender. Entrei na sala de aula, os estudantes me receberam com aplausos, sentei-me na minha carteira, um tablet estava sobre a mesa e os livros didáticos estavam organizados na gaveta e um pano de chão. Toquei no pano e sorri. De agora em diante, vou esfregar o chão com isso todos os dias. Limpeza de 10 minutos, responsabilidade de 10 anos. Chegou a hora do almoço. Peguei a bandeja e entrei na fila. Desta vez, não foi desajeitado. Foi natural. No balcão de distribuição, recebi o menu de hoje. Sopa, carne de sol com aipim e salada. Sentei-me e comecei a comer. O dia em que um príncipe segurou uma bandeja. O orgulho se transformou em humildade. Essa frase agora era a minha vida. Após a aula, houve a reunião do Grêmio Estudantil. Sentei-me no assento de observação. Vendo os estudantes debaterem e votarem, pensei,
Quero implementar isso na Arábia Saudita. Estudantes decidem, professores auxiliam. Uma sala de aula de autonomia. À noite, pegamos o metrô para ir ao alojamento estudantil. Uma senhora idosa entrou e eu me levantei naturalmente. Sente-se, por favor. A senhora idosa curvou a cabeça e se sentou. Obrigada, querido. A aula de comunidade criada pela gentileza em um vagão de metrô. Eu também me tornei um membro dessa comunidade. Chegamos ao quarto do alojamento. Abdul deitou-se na cama ao lado e disse: Faisal, nós realmente vamos viver aqui por um ano. Sim, e aplicaremos o que aprendemos na Arábia Saudita. Abri meu caderno sobre a mesa. Os 10 itens estavam escritos. 1. Total igualdade de infraestrutura educacional. 2. Implementação da igualdade e educação da autorresponsabilidade através da merenda escolar. 3. Educação cívica democrática através da autogestão estudantil. 4. Educação da cultura de consideração no cotidiano. 5. Sistema de aprendizagem individualizada com uso de IA. 6. Sistema de suporte emocional e psicológico ao estudante. 7. Sistema de escrita único e educação de democratização do conhecimento. 8. Educação de fusão de tradição e tecnologia de ponta. 9. Crescimento humano holístico através da educação física e artística. 10. Filosofia educacional que criou pessoas e reergueu uma nação. Virei uma nova página. E comecei a escrever. O que farei ao voltar para a Arábia Saudita em um ano? Construção de infraestrutura escolar igualitária em todas as escolas. Integração da merenda escolar em escolas da realeza e comuns. Introdução do Grêmio Estudantil. Instalação de salas de aconselhamento em todas as escolas do país. Introdução do sistema educacional de IA. Reforma da educação árabe. Desenvolvimento de materiais didáticos claros. Introdução da hora de limpeza dos estudantes. Educação sobre o uso de transporte público. Educação cultural que funde tradição e modernidade. Estabelecimento de uma filosofia educacional centrada no ser humano. Larguei a caneta. Voltarei para a Arábia Saudita em um ano, mas até lá terei crescido muito mais. Aplicarei tudo o que aprendi como estudante na Arábia Saudita. Um verdadeiro membro da realeza constrói a comunidade. Assim como o Brasil espalhou o conhecimento para o povo, eu também farei algo pelo povo da Arábia Saudita. O presente que o Brasil nos deu, nós também daremos ao povo do nosso país. Igualdade, responsabilidade, consideração, democracia e amor. Esta é a verdadeira educação. Este é o milagre que o Brasil nos mostrou. Esta foi a história do príncipe Faisal bin Ali. Um príncipe que nasceu no palácio e tinha tudo, mas que aprendeu pela primeira vez no Brasil. Igualdade, responsabilidade, consideração e humildade. Foi um momento para refletirmos sobre o quão importantes são as coisas que consideramos garantidas. A educação brasileira é um milagre que o mundo está observando. Um país que se reergueu das cinzas e se tornou uma grande nação pela força de seu povo. E no centro disso estava a educação. Se você nos apoiar com sua inscrição e like, voltaremos com histórias ainda mais interessantes. Este foi o Special Japan, apresentando histórias emocionantes internacionais. Obrigado.